Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei uns cortes bem legais para vocês acompanhar. Espero que vocês gostem. Antes de a gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Bora lá pro vídeo. Não vou falar. Agora, ver ali o STF tremendo de medo. Ai, que medo do Trump. Ai, que medinho do Trump. Ai, que susto do Trump. Vou devolver a elegibilidade para o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, se houvesse uma gradação para o impossível, não há, né? Impossível, impossível, vai bem. Tá grávida? Sim, não. É possível? Sim, sim, não. Impossível é impossível. Se é não, é não. A possibilidade tem matizes, a impossibilidade não tem. Né? Impossível, impossível. Né? Atenção, Bolsonaro, mas se houvesse só prefeitos de raciocínio, como a pressão virá, vocês vão ficar falando do Trump, isso aqui. Aí, meu filho, será ainda pior. Você não aprendeu ainda, né? Que é assim que toca a música. Mas todo mundo sabe quem é o Trump. Ele não foi eleito, me parece, para voltar à Casa Branca e começar um governo como se fosse um cheque em branco. Ele foi eleito nesta eleição agora de 24 para cumprir as promessas que ele fez na campanha de 24. Você acha que as pessoas entenderam isso? Não, eu acho que as pessoas, de uma maneira até mais simplista, eu acho que elas votaram pela mudança, né? A gente tem um governo mal avaliado, aliás, eu acho que esse é o ponto central dessa eleição. Sim, é um governo impopular. Um governo impopular, nesse mundo atual polarizado, um governo impopular não faz sucessor e não se reelege. E eu acho que as pessoas votaram pela mudança, assim, na média, né? Agora, eu queria apontar uma coisa muito importante de Washington, D.C., que eu aprendi. O segundo mandato em Washington, D.C. é muito menos amigável politicamente para o presidente do que o primeiro mandato. A gente tem uma sequência de presidentes que no segundo mandato tinham popularidade bem pior. A gente tem o Bill Clinton, o George W. Bush, o Barack Obama. Então, como é que, por um lado, ele não vai ter alguns freios, por outro lado, a política em Washington, com uma perspectiva de não poder dele, não vai tratar ele como tratou no primeiro mandato. Mas mesmo com maioria no Senado? A gente tem uma eleição daqui a 2 anos. É muito rápido essa transição em Washington, esse ciclo eleitoral. Então, ele também não vai ter essa perspectiva de poder e os presidentes, a média dos presidentes de segundo mandato, costumam ter uma popularidade menor. E aí a grande questão, falando em sucessor, dependendo da popularidade dele, se as pessoas vão ficar próximas deles ou distante dele. O John McCain, por exemplo, tentava ficar distante do George W. Bush. A mesma coisa a Hillary Clinton quando concorreu em 16. Então, isso é um fator para ficar bastante atento. O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e da democracia no Brasil após o 8 de janeiro, a exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu, num primeiro semestre, uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente, com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. Passando por uma segunda questão, porque, como eu disse, nós vamos fatiar tudo. Além disso, 2 agendas estratégicas para o Brasil claramente saem fragilizadas. A agenda ambiental, para a qual Trump já disse, olha, por exemplo, foi uma pregação muito importante para ele em alguns estados, onde as pessoas querem vender seus terrenos para exploração de petróleo, exploração de combustível fóssil. Ele falou, por mim, vamos embora. A Kamala Harris tinha dito, eu sou contra, depois teve que tentar modular. Isso rendeu votos a ele. A agenda ambiental sai fragilizada. Ele é muito mais do tipo, meu amigo, eu preciso que esse país cresça aqui, rapidão,
E I don't care para o que vai acontecer no longo prazo. Isso já num cenário de emergência climática, você está vendo agora a Espanha debaixo d'água. Um segundo ponto claramente deixado ali por ele, tá claro e evidente, é a regulamentação das redes sociais. A agenda ambiental e regulação de redes saem fragilizadas dessa eleição americana. Primeiro porque Donald Trump elogiou, não uma, mas algumas vezes, pessoalmente, uma figura que colocou 5 milhões de dólares na rua, sorteando para ter votos para o republicano, Elon Musk. Essas agendas se conversam. O Elon Musk foi lá descrito como uma estrela que nasce, né? Isso nos mostra ali, o Trump, ele próprio criou sua rede social onde tudo pode. Então, essa agenda de regulamentação perde força. Sobre a Câmara, quer dizer, eu acho que ela fez uma estratégia de se apegar a agendas que ela já vinha tocando, e aí esse tema do aborto ele foi relevante na participação dela nas eleições de meio de mandato, tanto que os democratas tiveram um desempenho melhor do que o esperado inicialmente, mas esse eixo não ganhou tração, e muito provavelmente por conta da economia. Mais de uma vez, comentei aqui no Estúdio I que a Câmara preferia não contrariar o eleitorado em relação à percepção negativa sobre a economia e, portanto, abriu mão de defender o legado, o trabalho de Joe Biden e, ao mesmo tempo, não apresentou soluções que fossem agradar ou que fossem abraçadas pelo eleitorado. Além disso, eu acho, e tenho a impressão de que a Sandra também, que não é fácil eleger uma mulher nos Estados Unidos. Desde 2002 que eu acompanho bastante esse debate, numa conversa que tive com um editor lá atrás, e ele chamava atenção já naquela época. Será mais fácil eleger um homem negro do que uma mulher presidente dos Estados Unidos. Lembrei dele quando Obama foi eleito, né? E lembrei dele quando Hillary não foi eleita. Aliás, Hillary perdeu, inclusive, as prévias para Obama, né? Antes de perder para Donald Trump. Então, acho que também tem uma questão de gênero que não é irrelevante. Sadi. E eu preciso confessar para vocês que há um dia que eu começo bastante irritado. O papel do jornalista não é gostar da notícia que está dando, é noticiar. Então está aqui a notícia, sem nenhuma tentação por mudar de qualquer forma essa informação, porque essa informação está muito bem caracterizada lá nos Estados Unidos por um processo de eleição que foi uma eleição soberana, né? A despeito de a vontade do eleitor ter sido essa que sai das urnas agora, tá? Então é isso, lamente bastante por aí se você não gostou, acho que você também não gostou da vitória do Trump, eu não gostei, acho que nós vamos enfrentar um período de muita dificuldade aqui. O nosso presidente fez uma aposta em Kamala Harris, talvez não devesse ter feito, né? Declarar o seu apoio a um jornal francês na semana passada, assim em cima do laço, eu acho que vai haver dificuldades aí. E, enquanto isso, os bolsonaristas já começam a comemorar. Alguns muito enfaticamente. Bolsonaro, por exemplo, fez uma tuitada gigantesca. Obviamente não foi ele que escreveu, porque o texto está correto, tanto no idioma inglês, que foi a primeira postagem, quanto no português, o que não é afeito ao nosso ex-presidente da República, que todo mundo sabe que não é um amigo das letras, né? Chega de reclamar da vida, porque, afinal de contas, o problema é do eleitor americano, é nosso também, esse problema. Ele vai ter consequência por aqui e nós vamos arcar com isso. Alô, pessoal do campo progressista, não bastasse as eleições municipais desse ano, hein? Vem aí 2026 e daqui até lá um longo caminho institucional aí de reafirmação da vitalidade das nossas instituições, porque não vai ser fácil, hein? Com Trump na presidência dos Estados Unidos de volta, com todo o poder que ele amealhou, com o Senado americano de maioria escrachada, republicana, a Câmara dos Deputados dominada. É o que temos para o dia. Fazer o quê, meu filho? Tocar a vida. Vamos tocar a vida, então? De amanhecer mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas, às vezes, não se traduzem da maneira como foram anunciadas.
E o discurso pós vitória oficiosa, né? Não é oficial ainda, mas após os primeiros resultados, já é um discurso mais moderado do que o da campanha. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, né? Cuidar do Brasil, cuidar das finanças, cuidar da economia, para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. De amanhecer mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso está acontecendo no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. E o discurso pós vitória oficiosa, né? Não é oficial ainda, mas após os primeiros resultados, já é um discurso mais moderado do que o da campanha. É difícil fazer um programa como o de hoje sem passar um recado derrotista. Então a gente vai tentar fazer uma análise mais sóbria possível do que foi essa eleição nos Estados Unidos, mas os números deixam claro que foi um atropelo do Donald Trump para cima da Kamala Harris. Um condenado na justiça vai presidir a maior potência econômica e militar do mundo. Então, as implicações disso para as relações externas com o Brasil, para a América Latina, para a extrema-direita ao redor do mundo, é o que a gente vai tentar debater no programa de hoje aqui. Então, fiquem juntos com a gente até as 10h30, que juntos a gente vai tentar encontrar caminhos para que o dia de hoje seja menos pesado do que parece. Tá chamando? Vai lá, Serrão, vai que é sua. Vou continuar tricotando aqui com a minha musa, não vou perder essa chance. E a tricotagem agora vai ser polêmica. Elon Musk. Está quase certo que esse grande financiador e apoiador da campanha do Trump vai ter força no governo dele. Falava-se anteriormente que o papel principal do Musk seria uma reorganização focada na alta tecnologia da máquina pública norte-americana. Mas também queria saber de você, como é que fica o Musk em relação ao Brasil? Ele que foi avacalhado, detonado por aqui, será que podemos esperar alguma espécie de vingancinha do Elon Musk para o lado de cá? Ou ele vai ser alguém muito diferente da nossa turma juristocrata ou esquerdopata tupiniquim? Musk não vem para nenhuma vingança? Isso é uma hipótese que pode acontecer? E qual vai ser o papel dele aí nessa modernização administrativa americana que pode escancarar ainda mais a incompetência da máquina pública brasileira? E aí, essa pega, né? Serrão, eu acho que o Elon Musk vai ser uma parte fundamental no governo, até de transição do Donald Trump, mas também parte do governo até para corte de gastos. Foi uma proposta que ele deu para o governo, cortar os gastos, enxugar a máquina pública, tudo aquilo que qualquer conservador adora ouvir, né? Parar de gastar o dinheiro do pagador de impostos. E isso ele deixou muito bem especificado como seria o papel dele, também além da tecnologia. A tecnologia, a NASA, por exemplo, e até o próprio exército americano, muitos agora economizam milhões, eu diria bilhões de dólares do pagador de impostos, exatamente em operações que antes custavam bilhões aos cofres públicos e por causa das empresas do Elon Musk, esses custos caíram bastante, alguns custos caíram 5, 6, 7, 8 vezes. Então, ele tem muito essa especificidade, né, em relação ao governo do Donald Trump. Sobre o Brasil, Serrão, não sei se vai ter vingancinha pública. Eu acho que eles vão, como os americanos falam aqui, take the high road. Eles vão sair ali num discurso de união, num discurso de sem vingancinha, mas, Serrão, eu acho que nos bastidores ele vai alimentar o Congresso com muitos documentos. É impagável ver essa imprensa noticiando, por mais que eles não queiram, que não seja a notícia que eles queriam estar noticiando. É impagável ver eles noticiando essa cara de derrota deles, de tristeza, de velório. Fala que na justiça vai presidir a maior potência econômica da América Latina. Como que será a relação dele com outros países? Com o Brasil? E no Brasil? Quem que é o presidente do Brasil?
Será que o presidente do Brasil nunca foi condenado? Eles sempre o vitimismo, o mimimi. Ela não ganhou as eleições por incompetência. Por ela ser uma mulher, não é porque não é fácil de eleger uma mulher nos Estados Unidos. Não é questão de gênero, incompetência dela. Sempre tentarão achar uma desculpa, sempre ficarão com esse mimimi, essa choradeira, porque eles não aceitam a derrota. Não tem nada a ver com ser mulher com a cor, e sim incompetência.